pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia, clamando os dons do Espírito Santo. Dom de ciências. Dom da ciência. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, nesse terceiro dia do nosso cerco, clamando os dons, nós queremos adentrar no dom da ciência. O dom da ciência, que é um dom sobrenatural. Sim, os dons do Espírito, todos eles são sobrenaturais. E nós queremos pedir hoje que o Senhor possa nos abençoar com esses dons. Queremos pedir que o Senhor possa derramar sobre nós a bênção e a graça espiritual, para entendermos. E esse é o dom da ciência, para entender aquilo que sozinhos nós não entenderíamos. Então, o dom da ciência, ou palavra de ciência, é um dom através do qual o Senhor faz que o homem entenda as coisas da maneira como ele as entende. Olha que lindo! É um dom que nos faz entender conforme o entendimento de Deus. É uma coisa muito linda. Faz que o homem penetre na raiz de cada acontecimento, fato, sentimento ou situação. Ou melhor, através do dom de ciências, Deus dá o diagnóstico, a causa de um problema, doença, fato, situação. É o diagnóstico do que está acontecendo com alguém. O dom da ciência, ele nos dá a graça de enxergarmos aquilo que Deus enxerga. Quando estamos com febre, nós nos dirigimos a um médico para descobrir a causa da doença, porque a febre não é a doença, mas o sintoma de que alguma coisa em nosso organismo não está bem. A febre é um sinal de alerta de que alguma coisa em nosso corpo não está bem. Quando você machuca, né? Já aconteceu de você colocar uma ferpinha na mão ou no pé e nem ver que aquela ferpinha entrou. Mas passou algumas horas, começa a latejar, não é? E começa a ficar febril em volta ali da ferpinha. Porque o organismo está mostrando a você, o seu corpo está querendo te mostrar que tem alguma coisa estranha ali. É lindo, né? Então, o dom da ciência é exatamente isso, de enxergarmos o que está acontecendo na vida de uma pessoa para que ela fique daquele jeito. Olha que coisa tremenda. É algo maravilhoso. E em nossa vida, começa em nós, viu gente? Também nós, quando não estamos muito bem, pelo dom da ciência, Deus nos mostra onde é que está o problema. Para que nós também, curados, possamos ajudar os irmãos a se curarem. Então, quando alguém está deprimido, nós queremos resolver o problema da depressão, aliviando os seus sintomas, porém não conseguimos detectar a causa da depressão. A pessoa que está deprimida, ela vai no médico, o médico dá um remédio lá. Hoje não tem remédio que cura a depressão, tem remédio que controla a ansiedade,
não é? Mas o que cura está nas mãos de Deus. E Deus sabe o que é, porque Ele vai, através do dom da ciência, lá na causa, aonde tem causado todo o efeito da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza. Sabe? Então, através do dom da ciência, o Senhor nos revela a causa da depressão, a sua raiz, com o objetivo de curar. Aqui está um pequeno detalhe. Tem outros lugares que as pessoas vão buscar ajuda fora de Deus, que aí existe até um dom da ciência lá. Só que é um dom da ciência que não vem de Deus, porque também o demônio tem. O demônio também tem os dons. Ele é capacitado de dons, porque ele era do céu. Então, ele sabe o caminho que trilha todos que buscam a Deus. E ele vai e oferece coisas bem parecidas daquelas que Deus oferece. Só que cobra um preço muito caro. Quantas vezes a pessoa vai para resolver um problema e sai com aquele problema resolvido, mas com um problema maior para resolver depois. Então, isso que a gente tem que ficar atento. Se não vem de Deus, se o lugar não é abençoado, se lá não é clamado o poder em nome de Jesus, então cai fora. Se não existe esse nome na hora da oração, na hora de te passarem a bênção, olha, receba em nome de Jesus, cai fora, porque esse lugar não é abençoado. Se não usa o nome de Jesus, pode até usar a imagem, pode até usar o texto, pode até usar a oração, a própria Bíblia, porque o demônio conhece a palavra, ele sabe de Gênesis e Apocalipse. E ele vai camuflando as coisas. Se na igreja tem cruz, em lugares que não é de Deus, também tem cruz. Se na igreja tem imagem, lá nesses lugares vai ter imagem também. E se tem Bíblia também. Só que eles fazem em nome de outra pessoa. Em nome de outras entidades espirituais. Não é em nome de Jesus. Então fique atento, para que você não caia nas ciladas do demônio. Isso é também o dom da ciência. Não cair na cilada. Você enxerga a armadilha armada pelo demônio contra a tua família, contra a tua vida, contra a tua casa e a tua família. E toda a tua saúde. O Espírito Santo, através do dom da ciência, presta um serviço ao povo de Deus, através de nós. Então nós somos usados como ferramentas, né? Como instrumentos nas mãos de Deus. E o dom da ciência é um dos instrumentos, das ferramentas nos dada, né, pelo Espírito Santo, para podermos fazer com propriedade e fazermos com autoridade no nome de Jesus. Pelo dom da ciência, Deus ensina o homem sobre suas verdades. Permite que a sua luz penetre no entendimento do homem. Deus comunica ao homem as informações que são impossíveis de se adquirir humanamente ou por conhecimento natural, pela razão. Então o dom da ciência, às vezes, ele vai contra a razão. Nossa, mas como que pode? Não acredito, isso não pode acontecer desse jeito. Então, é pela fé que a gente vai usar o dom da ciência, não é pela razão não, porque a razão é humana. A fé é o caminho por onde vai Deus utilizar para fazer os dons acontecerem. Todos os dons, inclusive o dom da ciência. É um dom de revelação. O dom da ciência é um dom de revelação. Quantas pessoas aqui já testemunharam a cura no momento de oração, em que você foi revelado aqui? Olha, Marcelinha, aquele dia que você orou, e eu estava com uma dor de cabeça, eu estava com um problema no rim, né? Estava com um problema no coração. Quantos testemunhos nós temos aqui guardados de pessoas que, pelo dom da revelação, a cura do ouvido da irmã, né, da Suzana.
é dom da ciência. Então você receber o dom de ciência é receber a capacidade na medicina de Deus de ser médico. Olha que lindo. Na medicina de Deus, o dom da ciência é equiparada a um equipamento de tomografia. Quem está com problema, né? E hoje, né, passando por esse momento tão difícil do Covid, um dos órgãos que mais a gente tem que ficar atento é o pulmão, né? Então, quando o médico vê que está começando a ter falta de ar, aí faz a tomografia para poder ver como que está o pulmão, né? Olha, seu pulmão está tantos por cento com problema de mancha, né? Então, na mancha já foi mostrado onde está o problema. Então vai se começar a combater a infecção e todo o mal para que isso seja destruído do seu pulmão. Então, gente, o dom da ciência é exatamente os equipamentos que os médicos hoje têm nas mãos aí para fazer radiografia, tomografia, ultrassom, né? E que lindo a gente tem visto o quanto que quando age Deus, a ciência e a razão fica assim, meu Deus, isso aqui é um milagre, né? Aqueles que têm fé falam que é um milagre, os que não têm fé vai inventar qualquer outra coisa ali na situação. Mas de fato, saiba que você e eu, quando somos usados com o dom da ciência, é para exatamente fazer isso aqui. Deus revela uma ação através do dom da ciência do que é que Ele está fazendo. Onde é que Ele quer e precisa de cura? Uma situação ou uma mentalidade que precisa ser transformada por Deus. Sempre com a finalidade de transformação e conversão. Através do poder e da misericórdia de Deus. Que cura o corpo e o coração. Então a cura não é simplesmente usado o dom da ciência para curar o corpo. Não, mas também para a conversão do coração. Eu lembro um filme que eu assisti muito lindo do Padre Pio. Que filme! Que filme do Padre Pio. Eu lembro aquele advogado que foi levantado um falso contra ele. Uma mulher usada pelo demônio disse que tinha sido assediada pelo Padre Pio em confissão. Ou na sacristia, eu não me lembro certinho. O local que ela disse que tinha sido assediada pelo padre. Então o advogado foi lá para querer fazer o alvoroço, né? Aquele converseiro todo, e levantarem um falso contra o padre para poder o demônio então encontrar uma forma de parar o padre, né? Tá vendo aqui, sentinela? É exatamente assim que o demônio trabalha hoje contra nós também. Vai lançando coisas no nosso caminho para querer nos parar também. E esse dom da sabedoria é muito importante para você que é sentinela. Principalmente para você que é sentinela. Porque para você, nós precisamos clamar todos os dons. Porque você assim como o Padre Pio estava na frente salvando lá muitas almas, hoje nós estamos aqui salvando muitas almas. Pelo poder da oração. Então o demônio enviou aquela mulher para inventar mentiras dele e ele ter problema no seu ministério sacerdotal. E quando o advogado foi lá para acusar ele, falar na cara do padre aquilo que o padre não tinha feito, porque a mulher falou que ele tinha feito, então o padre lascou um tapa na cara dele. Olha, gente, se não é em Deus um troço desse aí, lascou um tapa na cara desse advogado e falou olhando nos olhos do advogado que era mentira e que era para ele ter cuidado com o que ele falava. Gente, isso entrou com tanta profundidade porque mexeu com o santo de Deus. Por isso que eu quero dizer para você o seguinte, sabe? Para nós podermos ter
autoridade espiritual sobre o que o demônio quer fazer contra a nossa vida, nós precisamos ter santidade de vida. A santidade de vida que vai nos dar autoridade para poder calar o diabo e segurar as mãos dele, amarrar as mãos dele, para que ele não possa fazer mal a nenhum de nós. Se você tem orado, mas não tem buscado vida de santidade, cuidado. Cuidado, porque nesse dia vai te faltar algum instrumento para você se defender. A santidade é necessária para todos esses dons. A conversão, a mudança de vida. Se você ainda vive no mundinho que você construiu para você, no dia difícil você vai encontrar dificuldade de se alojar em Deus. Renuncie, também é semana de renúncia. Se é a semana onde nós estamos clamando os dons do Espírito Santo, para recebermos eles precisamos renunciar aos nossos pecados, renunciar às nossas mazelas, aquilo que nós temos de valor, que para Deus não tem valor nenhum. Precisamos aceitar o que vem de Deus, porque é o que vem de Deus que vai nos dar a garantia de fazer com excelência o uso dos dons que recebemos, e até nos dar condições de recebermos os dons. E olha, eu quero trazer aqui, inclusive, no Novo Testamento, alguns relatos de momentos que foi usado o dom da ciência. Quero trazer aqui Lucas capítulo 1, 43. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 43. Olha que coisa mais tremenda. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 43. Maria visita Isabel. Essa é passagem muito conhecida, né? Inclusive, é a contemplação do segundo mistério, né? Do terço gozoso. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha, Isabel bendizendo Maria e bendizendo a sua gravidez. Eles ainda não tinham se conversado. Elas ainda não tinham se conversado. Mas assim como o anjo, veja bem, a revelação, o dom da ciência, revelação. O anjo que visitou Maria, visitou Isabel. E o anjo que trabalha, inclusive, nessa área do dom da ciência, continua sendo o mesmo anjo, São Gabriel. O arcanjo Gabriel. Então, ele fala para Isabel o que é que estava dentro de Maria. E ela revela para Maria, que já sabia, antes de Maria falar, o que tinha dentro do seu ventre. E ela diz então no 43, como nós vamos ver agora aí. Conseguiu colocar aí? Lucas 1, 43. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Então aqui existe o dom da ciência que foi conferido a Isabel na gravidez de Maria. Que lindo. E a manifestação física, então, na gravidez da própria Isabel, que ela que estava grávida também, por ação do Espírito Santo, o seu filho estava estremecendo no seu ventre. João Batista, né? Que estremeceu no ventre de Isabel quando ela recebeu a graça e a bênção do dom da ciência nesse momento tão importante da vida dela. E todas as vezes que Deus nos dá o dom da ciência é porque são momentos importantes na vida das pessoas. Eu lembro, e me traz Deus à memória agora, quando Deus me deu o dom da ciência quando estava atendendo o Ronaldo. O Ronaldo que chegou amaldiçoado em atendimento comigo e começou a falar. Lembra daquele irmão que
perdeu os movimentos pela segunda vez quando estava fechando um negócio de uma chácara que ele estava comprando. Era uma maldição que pairava sobre ele. Ele não seria feliz, não teria felicidade, gozo, saúde para poder comprar aquela chácara que ele gostaria de ter o seu lazer de final de semana com a sua família. Então, orando por ele, quebrando as maldições, Deus mostrando que era naquela área, revelando que era uma maldição, oramos quebrando a maldição, e naquele mesmo dia ele recebeu a libertação. Ele que havia chego no atendimento à tarde para poder colocar toda a situação, que ele tinha perdido o movimento, como igualzinho quem passa por um derrame, não é? Ele tinha perdido um movimento de um lado. E eu até falei, mas será que você não teve derrame, irmão? Ele disse, não, Marcelinho, não é derrame. E começou a contar a história. E enquanto ele contava a história, Deus também foi me revelando o que estava por detrás da história, que era uma maldição. Oramos quebrando a maldição, e falei para ele, né, era bem assim, no dia de quarta-feira que eu atendi ele, e falei para ele na Sagrada que à noite eu pregaria no grupo, era inclusive semana de quebra de maldição, e eu estaria orando exatamente naquela área que ele estava pedindo a necessidade de ser quebrada, essa maldição de coisas ocultas. E quando ele volta à tarde, então na Sagrada, ele já volta curado, andando, alegre, como aquele cachorro que você mantém ele preso, e quando você chega em casa você solta ele da coleira e ele fica correndo em volta da casa, correndo em volta de você, pulando e o rabinho balançando de alegria. Assim estava também o Ronaldo naquele dia. Deus o libertou através da palavra de ciência que foi direcionado na quebra de maldição. E temos muitos outros aqui também, textos bíblicos aqui. Vamos pegar o de José, que é muito conhecido, Mateus capítulo 1. Olha, Mateus capítulo 1, que coisa mais linda, do 18 ao 25. Vem também através de um sonho, como no caso de José. O Espírito Santo revela a José em sonho o mistério da encarnação. José recebe o dom da ciência. Então, olha, vale a pena a gente lembrar aqui que José, ele tinha ido para a casa dele descontente com Maria, decepcionado com Maria, e ele já tinha decidido no coração dele, diz a palavra, que ele ia fugir, porque ele não entendeu o que tinha acontecido com Maria. Ele não aceitava que aquilo era de Deus. De Maria estar grávida ali não é fácil, não. Eu vou falar para você que dificilmente a gente vai ter um homem que vai acreditar de primeira. Se não tiver o dom de ciência, se Deus não vir revelar, a gente não acredita. Sim, nós somos humanos. José não acreditou, ele foi para casa decepcionado com Maria. Sabia que se ele denunciasse Maria, ela seria morta apedrejada. Era a lei daquele tempo. Então, para ele poder preservar Maria, ele resolveu fugir em segredo. Ele ia fazer isso ao amanhecer do dia. Ele ia partir. Mas o anjo visitou ele à noite. Então disse para ele: José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está nela vem do Espírito de Deus. Você vai colocar o nome naquela criança de Jesus, que significa Emanuel. O dom da ciência fez com que José mudasse o seu plano de fuga, seu plano de deixar Maria e assumir como se fosse ele que tivesse deixado Maria grávida e fugido. Ele tomaria para si a responsabilidade daquilo que estava com Maria, porque as pessoas não entenderiam igual. Se é que Jesus teria a chance de nascer depois, não nasceria, porque veja quantas vezes Deus usou José para fugir com Maria e salvar a vida do menino. Então, gente, quando Deus... E se nós não temos esse dom, nós perdemos muitas coisas de Deus, porque o dom da ciência é o caminho de entendimento para poder ter eficácia na nossa oração, na vida de uma pessoa que chegou naquele determinado momento, parece que chegou ao fim. Aquela situação naquela vida parece que acabou. Parece que findou, não tem mais portas, não tem mais
Não, então é nesse momento que a gente clama ao Senhor o dom da ciência. Jesus, nós te pedimos, nos dê a graça deste dom da ciência. Precisamos entender, precisamos conhecer, Jesus, as raízes, a começar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, para que possamos também ajudar nas dificuldades do outro. Um outro caso clássico aqui para a gente fechar e clamar o poder do Espírito sobre nós nesta hora, é também aquele encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, lá no Evangelho de João, capítulo 4, do 16 ao 19. Jesus, que quando chega lá, aquela mulher não queria ajudá-lo, porque ele era judeu e ela era samaritana, e eles não se davam. Mas quando Jesus começa a revelar por palavra de ciência quem ele era, ela começa a se abrir a Jesus. Principalmente quando Jesus falou da vida particular dela, que ela imaginou que ele nem tinha noção de quem era ela. Mas quando Jesus fala para ela, olha, vai lá, busca teu marido, para que possa receber desta água viva. E a mulher disse, Senhor, eu não tenho marido. E então ele usa o dom da ciência. Tens razão de dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e agora o que tem não é teu. E ela estava vivendo em adultério. Palavra de ciência. É muito sério. Deus não vai dar palavra de ciência para quem vai usar essa palavra para poder extorquir os irmãos. Deus não vai dar o dom da ciência para quem vai usar esse dom para benefício próprio. Deus não vai dar esse dom para aqueles que não entendem a profundidade que existe nesse dom de libertar as pessoas. Porque é muito profundo o que Deus realiza com o dom da ciência. Imagina se uma pessoa que não tem temor a Deus e nem ama o irmão, o que faria se recebesse revelações da vida de uma pessoa? Quereria usar em moeda de troca, quereria usar para extorquir, quereria usar para se beneficiar de qualquer forma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o dom da ciência é gratuito. E toda libertação, como essa mulher aqui, a samaritana, ouvindo Jesus dizer, essa palavra de ciência, fez a mulher perceber que Jesus era um profeta, abrindo a porta do seu coração para a revelação que ele era o Messias. Então, gente, é uma porta de entrada para a vivência do senhorio de Jesus na vida da pessoa que recebe a graça de ser liberta pelo dom da ciência. Eu lembro, gente, a gente nunca esquece, sabe por quê? Porque fica gravado. O dom da ciência Deus nos dá nas horas mais importantes na vida de uma pessoa, que fica marcado para sempre. Eu me lembro quando eu fui fazer o meu segundo encontro na minha vida. Estávamos lá em quase 100 pessoas. Uma semana de encontro. E teve uma determinada noite que foi exclusiva para oração. E lá naquela cidade de Porecatu, onde eu fiz esse encontro, eu nem sei o nome daquela irmã, nunca mais eu vi ela, mas ela orou por mim naquela noite. Eu era jovem, eu tinha 16 anos, adolescente. E ela orou por mim, mas a gente nunca esquece quando Deus usa a palavra de ciência na vida de uma pessoa. Porque a revelação que Deus traz, além de dar o ânimo para a pessoa, a força para fazer o que ela precisa fazer, é libertador. É libertador. Então eu carregava uma mágoa muito grande da minha mãe.
Eu tinha ódio pela minha mãe biológica aos 16 anos. Tanto é que eu chamava ela de tia. Já dei esse testemunho aqui, mas às vezes muitos não conhecem ainda. Vai estar aqui no nosso livro, Libertando-se dos Traumas do Passado, que inclusive você pode pedir, a gente manda pelo correio. Chegou lá na Suíça. Na Suíça ficou R$25. Nossa, imagina. Aqui é o preço de um cartão, acho que é, né? Bem baratinho, deve ser uns R$2, R$3 o correio. Mas aqui nesse livro eu conto com mais detalhes, libertando-se dos traumas do passado. A graça que eu recebi através da palavra de ciência dessa irmã que me atendeu lá aquele dia, que eu nem sei o nome. Mas ela dizia assim para mim enquanto orava comigo, com as mãos na minha cabeça e no meu ombro: olha, Deus fala para mim que você precisa perdoar tua mãe. E eu falava assim: nossa, quem será que falou da minha vida para essa mulher? Não é assim? Quando você não conhece o mover de Deus, quando você não sabe o poder que existe no Espírito Santo, o dom da ciência, você fica procurando encontrar respostas humanas pela razão, lembra? Mas não tinha resposta pela razão. Lá ninguém me conhecia. Foi tão lindo porque Deus me levou para fora. Deus me fez fazer esse encontro lá fora, onde eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia, para usar essa irmã com o dom de ciência e falar para mim: você precisa perdoar tua mãe, porque se você não fizer isso, ninguém pode fazer isso por você. E eu nem sequer partilhei com aquela irmã de fato o que estava vivendo, mas Deus sabia, porque Ele sabia do meu coração. E eu falei para Jesus lá, e eu falei para aquela mulher que revelou para mim, pelo dom de ciência, o que era para mim fazer. E eu disse para Jesus, na pessoa dela: na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou perdoar minha mãe. E assim eu fiz um compromisso com Deus lá, que perdoaria minha mãe na primeira oportunidade. Eu tinha 16 anos e nunca tinha ido para São Paulo, na casa dos meus avós, porque foi uma dificuldade muito grande em família. Eu fui adotado pela minha tia-avó, então gerou um mal-estar em família, virou um rolo que demorou 30 anos para se resolver. Mas eu quero dizer para você, quando passou esse tempo e Deus se manifestou, resolvendo todas essas situações, tive a graça de visitar meu avô, minha avó, e falar para minha mãezinha do coração: olha, eu estou indo para São Paulo, porque aí minha avó ficou ruim lá do coração, e nós fomos às pressas a São Paulo. Olha só, no ano seguinte daquele encontro, como que Deus prepara. E eu falava assim: meu Deus, mas já é esse ano então? Como é rápido as coisas de Deus. Então eu falei para minha mãezinha, que era muito ciumenta aqui do coração: olha, estou indo para São Paulo, mas eu preciso fazer isso, porque Deus pediu para mim fazer isso. E eu quero que a senhora saiba que nunca eu vou deixar de amar a senhora, mas eu preciso amar a minha mãe também. Então Deus foi me dando a condição de preparar esse momento, sabe? Quando Deus te revela, aí entra a nossa parte. Deus revela, o dom da ciência é usado, mas aí entra a sua parte humana, que você precisa fazer a tua parte. Então eu tive que começar a trabalhar aqui em casa, no coração da minha mãe, do coração, toda a aceitação de eu poder abraçar, beijar minha mãe biológica, sem ela ter medo de que iria me perder. Porque a gente que convive com cada pessoa, você sabe como cada pessoa vai se comportar diante de uma ação tua. Então eu tive que fazer todo esse processo psicológico aqui com a minha mãe do coração, quando ela esteve aqui conosco ainda, já está na glória. Mas, gente, não é fácil. Mesmo com o propósito pronto, não é fácil. O demônio sempre vem querendo roubar a tua bênção. E quando surgiu a oportunidade lá em São Paulo, num quarto, de estar só eu e a minha mãe biológica, e vi no coração, na mente: é agora. O cenário está tudo preparado. Está pronto o momento. É nesse momento, Deus preparou tudo. Então eu falei para minha mãe:
olha, eu não vim aqui só para visitar a avó. Eu vim aqui também para fazer algo que Deus me pediu para fazer. Perdoar a senhora. Perdoar a senhora por tudo que a senhora fez para nós, para mim. Por todo o sofrimento, toda a tristeza, todo o desejo de ter uma família. Pensava eu comigo, né? Mas eu não falei tudo isso para ela, porque era muita coisa. Mas eu disse que perdoava ela por tudo que ela tinha me feito. E ela, olhando para mim assustada, me disse essas palavras: mas eu não te fiz nada. E se eu não estivesse debaixo da graça de Deus, se não fosse firme no propósito que eu fiz com Deus, eu tinha jogado a bênção para o alto lá. Ah, então beleza, não fez nada, então quer dizer que não precisa de nada mesmo. Não, mas mesmo sem entender o que ela quis dizer naquele momento, eu dei o beijo, dei o abraço, chamei ela de mãe pela primeira vez e perdoei ela. Depois eu tive que ir digerindo aquilo que ela disse, porque tem coisas que a gente não entende. A gente não entende, porque a gente só quer enxergar pela nossa janela. E quando nós entramos no processo da graça de Deus, nós precisamos enxergar pela janela de Deus. Então eu entendi depois, meses depois, eu ficava com aquilo: meu Deus, o que ela quis dizer com isso? Então só eu sofri. E olha, o grande arrependimento de ter carregado tanta raiva, tanto ódio, tanta mágoa, de não ter chamado ela de mãe, de ter perdido muitas oportunidades de viver melhor quando ela passava por aqui. Quem perdeu com isso fui só eu, porque ela não carregava, ela não tinha, para ela estava fazendo tudo que ela achava que era melhor. Mas para mim, tinha que ser do meu jeito para ser melhor. Claro que seria melhor se eu tivesse uma família, é o sonho de Deus. Mas ela não teve essa condição. Então, vou cobrar o que agora? Eu entendi que eu precisava aceitar que mesmo para mim não sendo o melhor, para ela foi o melhor ela fazer o que ela fez. Para que eu pudesse conseguir continuar perdoando ela e fazer isso até hoje, porque hoje nós nos amamos. Semana agora passada, passei na casa dela, peguei ela, meu padrasto, e a gente foi para visitar um sobrinho neto que nasceu. E a gente vive hoje aquilo que a gente não teve condição de viver no começo: o amor entre mãe e filho. Graças àquela irmã que eu nem sei o nome, que foi usada por Deus para dizer para mim que eu precisava perdoar minha mãe. Então na tua vida hoje existem lugares que precisa também de que alguém seja usado por Deus para lhe falar, trazer palavra de ciência, e que você dê passos e passos assertivos. Por isso, Senhor, nesta hora nós queremos orar, queremos clamar com estes nossos irmãos a graça, a bênção. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor também possa se manifestar na vida de cada um e cada uma que está orando conosco, pedindo, Jesus, a graça do dom de ciências. O dom da ciência, Senhor, que é tão importante, que liberta, que transforma, que cura. Senhor, visita agora estes irmãos e estas minhas irmãs, que têm coisas tão importantes como eu tinha e tenho até hoje, outras coisas tão importantes que precisam ser movidas, e que pelo dom da ciência, Senhor, é possível alcançar as áreas que humanamente dizendo seriam impossíveis. Visita a história de cada um aqui hoje, Senhor. Visita a história de cada uma. Vem Espírito de amor, vem Espírito de Deus,
derramando os teus dons sobrenaturais na vida de cada um e cada uma que está orando conosco. Visita a história de cada pessoa que ora conosco agora e vai derramando sobre ela nesta hora o teu dom, o dom da ciência, de poder encontrar em si a necessidade de colocar para Deus aquilo que tem causado sofrimento, angústia, depressão, ansiedade, inquietação. Senhor, vem hoje com o teu poder e liberte agora no nome santo e poderoso de Jesus a todos esses que estão orando conosco e que de alguma forma estão amarrados ao passado. Sim, como um dia eu já estive, Senhor, e isso traz tanto prejuízo. Senhor, desamarre agora a cada um que está orando conosco. Te peço sobre a vida deste meu irmão e desta minha irmã o dom, visite, anjos de Deus, visite agora estes irmãos e estas irmãs, mostrando qual é o caminho, mostrando qual é a direção que precisa ser tomada, as decisões na sua vida. Visita agora, Jesus, as áreas onde existe mal-estar nestes corações. Visite agora, Senhor. Oh, haralabassu e andaralabacanta. Vá pedindo: Senhor, dá-me o dom da ciência. Senhor, visita-me nesta hora. Preciso entender as situações. Preciso entender, Senhor, a dimensão que eu preciso de cura e de libertação, de conversão. Eu sinto Deus tocando no coração de pessoas aqui que não aceitavam mudar. Oh, haralabassu e andaralabacanta basso e andaralabá. Andaralabassu andabacanta bass. Deus me dá a imagem de você que está recebendo essa graça da cura do seu passado. Você que não tinha brinquedos, uma boneca muito feia, a imagem assim que o Senhor me dá. Você só tinha essa boneca horrorosa. Às vezes você tinha até um pouco de medo de brincar com essa boneca, mas era a única que você tinha. Deus está curando o seu coração, porque seus pais não tinham condição de comprar uma boneca para você. Essa boneca foi achada. E você carregava um medo muito grande no seu coração, porque por essa boneca o demônio trabalhou o medo na sua vida. Deus está hoje libertando o teu coração do medo. Você que tinha medo de tudo e está tendo agora essa imagem dessa boneca que você teve um dia. O Senhor está destruindo tudo aquilo que foi canal de desenvolvimento desse medo na sua vida. Sabe, muitas coisas adentraram no seu coração por essa boneca. Complexo de inferioridade, tristeza, achar-se sempre menor que as outras pessoas. O Senhor está te curando agora, te libertando. Receba a tua cura agora, entrega para Jesus. Se vier a vontade de chorar, chore, porque o Senhor está te libertando de toda fonte de medo, toda fonte de angústia, toda fonte de tristeza. Liberta, Jesus. Liberta com teu poder.
e você exagerava hoje em dar presentes para os teus netos, porque aquilo que você sofreu um dia, você não quer que o seu neto sofra hoje, sua neta, mas acaba fazendo o contrário, exagerando. Essa cura também que você recebe hoje vai te dar o equilíbrio até nos presentes que você dá para o seu neto, para sua neta. Porque Ele está te curando hoje, te libertando. Parece que tinha ficado um vazio dentro de você. Mesmo que você desse tudo não estava dando nada. Receba agora a tua cura, a tua libertação. Santo e poderoso és tu, Jesus. Vem com teu poder, com tua graça e com tua unção, Deus Todo-Poderoso. Liberta-nos. Vai entregando a Jesus agora essa área do teu coração que mais precisa de ser visitado pelo Espírito de Deus. E peça o dom da sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me a ciência para entender e tomar as decisões e os passos que eu preciso na minha vida. O dom da ciência nos desamarra, ele nos liberta. Receba a tua libertação neste dia. Receba em nome de Jesus. Porque santo e poderoso é o Senhor, o nosso Deus, o Deus do impossível. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Nós te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Oh, halabassui andaralabacanta labasanta laba. Halaralabassui andaralabacanta laba. Hiriri andaralabasanta labacanta labasanta labaricanta labarere. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Receba agora a graça e a bênção de Jesus. Abrace a você mesmo agora. E deixa Deus te abraçar. Nesse tempo que a gente tem dificuldade até de abraçar. Receba a tua cura. Você que precisava de um abraço há tanto tempo. Receba agora o abraço de Deus que te cura. Receba agora o abraço de Deus que restaura tuas forças. Receba o abraço de Deus que liberta. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Bendito sejas tu, Senhor. Te adoramos. Te bendizemos. A ti toda a honra. A ti toda a glória. A ti todo o louvor. A ti toda a adoração. Receba. Em nome de Jesus.